Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem avançar rapidamente em direção aos seus objetivos, enquanto outras, igualmente talentosas e cheias de potencial, parecem ficar estagnadas, presas em um ciclo interminável de hesitação e dúvida? Por que alguns indivíduos transformam ideias em realidade com aparente facilidade, enquanto outros acumulam sonhos não realizados e oportunidades perdidas? A resposta, segundo Napoleon Hill, após seus 20 anos estudando os mais bem-sucedidos da história, reside em grande parte no sétimo princípio fundamental do sucesso: o poder da decisão. A decisão é a capacidade de chegar a conclusões definitivas rapidamente e mudar essas conclusões lentamente, se é que devem ser mudadas. É o ato de cortar todas as outras possibilidades e comprometer-se totalmente com um curso de ação específico. É o momento em que você diz sim para um caminho e, consequentemente, não para todos os outros. A palavra decisão vem do latim decidere, que literalmente significa cortar fora. Quando você decide, você corta fora todas as outras alternativas, eliminando a dispersão de energia e focando todo o seu poder em uma direção clara. Hill observou um padrão consistente entre os grandes realizadores que estudou, de Thomas Edison a Henry Ford, de Andrew Carnegie a Theodore Roosevelt. Todos eram conhecidos por sua capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas, e de permanecer firmes nessas decisões mesmo diante de críticas, dificuldades e dúvidas. Eles não eram necessariamente mais inteligentes ou mais talentosos que seus contemporâneos, mas possuíam essa qualidade distintiva: a capacidade de decidir e agir sem a paralisia da análise excessiva ou o veneno da indecisão crônica. Contraste isso com a pessoa média, que Hill descreve como alguém que não tem opiniões próprias, que muda facilmente de ideia com cada nova opinião que ouve, que não consegue chegar a decisões definitivas em nada. Essas pessoas são facilmente influenciadas por amigos, pela mídia, por tendências passageiras, sempre à mercê de forças externas. Elas permitem que outros pensem por elas, que decidam por elas, que determinem o curso de suas vidas. E o resultado? Uma existência de mediocridade, de potencial não realizado, de arrependimentos acumulados. A indecisão é uma das principais causas do fracasso. É um hábito que se desenvolve gradualmente, começando com pequenas escolhas adiadas: o que vestir, o que comer, que filme assistir, e eventualmente se estendendo para decisões maiores e mais importantes da vida. A indecisão crônica drena sua energia mental, corrói sua autoconfiança e, mais perigosamente, abre a porta para que outras pessoas e circunstâncias tomem as rédeas da sua vida. Como Hill alertou, o mundo tem o hábito de abrir caminho para o homem cujas palavras e ações mostram que ele sabe para onde está indo. Pense em quantas oportunidades você já perdeu por hesitar demais. Aquele negócio que você considerou iniciar, mas nunca deu o primeiro passo. Aquela pessoa especial que você queria abordar, mas nunca encontrou a hora certa. Aquela mudança de carreira que você contemplou por anos, mas sempre encontrou razões para adiar. A indecisão tem um custo real e mensurável, em oportunidades perdidas, em crescimento estagnado, em arrependimentos acumulados. Por que, então, tantas pessoas sofrem desse mal? Por que a indecisão é tão comum? Hill identificou várias causas. Primeiro, o medo. Medo de falhar, medo de críticas, medo do desconhecido. O medo paralisa a mente e impede a ação decisiva. Segundo, a falta de conhecimento ou informação. Quando não temos dados suficientes, tendemos a adiar decisões. Terceiro, a procrastinação. O hábito de adiar o desconfortável ou o desafiador. Quarto, a falta de propósito definido. Sem um objetivo claro, as decisões parecem arbitrárias e sem importância. Quinto, a influência excessiva de opiniões alheias. Quando valorizamos demais o que os outros pensam, ficamos paralisados pela necessidade de aprovação. Mas a causa mais profunda, segundo Hill, é a falta de autoconfiança.
Quando não confiamos em nossa capacidade de tomar boas decisões, quando duvidamos de nosso julgamento, quando não acreditamos que podemos lidar com as consequências de nossas escolhas, ficamos paralisados na indecisão. A autoconfiança é o antídoto para a indecisão, e ela se desenvolve através da prática. A prática de tomar decisões, de agir sobre elas e de aprender com os resultados. Como então desenvolver o hábito da decisão? Hill oferece diretrizes claras. Primeiro, defina seu propósito principal na vida. Quando você sabe exatamente o que quer, as decisões se tornam mais fáceis, porque você tem um critério claro para avaliá-las. Esta escolha me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Um propósito definido age como uma bússola, orientando suas decisões grandes e pequenas. Segundo, confie em sua própria capacidade de pensar. Pare de buscar validação constante dos outros. Desenvolva o hábito de formar suas próprias opiniões, baseadas em fatos e princípios sólidos, não em emoções passageiras ou pressão social. Isso não significa ignorar conselhos sábios ou feedback valioso, mas significa filtrar todas as informações através de seu próprio julgamento e valores. Terceiro, pratique tomar decisões pequenas rapidamente. O poder da decisão é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. Comece com escolhas de baixo risco: o que vestir, onde almoçar, que livro ler. Tome essas decisões rapidamente, sem agonizar sobre elas. Gradualmente, aumente para decisões mais significativas. Com o tempo, você desenvolverá confiança em sua capacidade de decidir. Quarto, uma vez tomada uma decisão, haja imediatamente. A ação solidifica a decisão, transforma-a de uma intenção etérea em um compromisso concreto. A ação também gera momentum, que por sua vez facilita mais ação. Como Hill observou, a procrastinação, o oposto da decisão, é um inimigo comum que praticamente todo homem deve conquistar. Quinto, mantenha-se firme em suas decisões. Não mude de ideia facilmente ou ao primeiro sinal de dificuldade. Isso não significa ser teimoso ou ignorar novas informações relevantes, mas significa dar às suas decisões tempo suficiente para dar frutos. A constância de propósito é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento. Sexto, aprenda com cada decisão. Nem todas as suas escolhas serão perfeitas, e isso é esperado. O importante é extrair lições valiosas de cada resultado, seja ele positivo ou negativo. Uma má decisão que leva a um aprendizado significativo é, em última análise, uma boa decisão. Considere a história de Henry Ford. Quando decidiu criar um carro acessível para o americano médio, enfrentou inúmeros obstáculos e críticas. Especialistas disseram que era impossível. Financiadores recuaram. Protótipos falharam. Mas Ford havia tomado sua decisão e permaneceu inabalável. Ele não apenas persistiu, mas também tomou inúmeras decisões rápidas ao longo do caminho para superar problemas específicos. O resultado foi o Modelo T, que revolucionou não apenas a indústria automobilística, mas toda a sociedade americana. Ou pense em Thomas Edison. Sua busca pela lâmpada elétrica prática envolveu milhares de experimentos fracassados. Cada fracasso exigia uma nova decisão: continuar ou desistir, tentar um novo material ou uma nova abordagem. Edison tomava essas decisões rapidamente, aprendia com cada resultado e seguia em frente. Sua capacidade de decidir e agir, mesmo sem garantias de sucesso, foi tão importante quanto seu gênio inventivo. A história está repleta de exemplos semelhantes. Abraham Lincoln, enfrentando a divisão da nação, teve que tomar decisões difíceis e impopulares, mas permaneceu firme em seu propósito maior de preservar a união. Steve Jobs, após ser demitido da Apple, decidiu não se entregar ao ressentimento, mas recomeçar com novas empresas, eventualmente retornando para transformar a Apple na empresa mais valiosa do mundo. J.K. Rowling, rejeitada por múltiplas editoras, decidiu persistir até que Harry Potter encontrasse seu lar. Em cada caso, vemos o mesmo padrão: uma decisão clara, seguida de ação imediata e persistência inabalável. Não foi a ausência de obstáculos que definiu esses indivíduos, mas sua resposta decisiva a esses obstáculos.
Mas, e quanto ao medo de tomar a decisão errada? Este é um paralisador comum. E se eu escolher o caminho errado? E se eu me arrepender? E se houver uma opção melhor que estou ignorando? Estas preocupações são compreensíveis, mas Hill oferece uma perspectiva poderosa. A pior decisão é a não decisão. Quando você não decide, você está efetivamente decidindo deixar seu destino nas mãos do acaso ou de outras pessoas. Pelo menos quando você toma uma decisão consciente, mesmo que imperfeita, você mantém o controle e a capacidade de ajustar o curso. Além disso, raramente existe uma única decisão certa. Na maioria das situações, há múltiplos caminhos que podem levar ao sucesso. O que importa mais do que a decisão inicial é o compromisso subsequente com essa decisão. A energia, o foco e a persistência que você aplica após decidir. Como Hill observou, quando seus desejos são fortes o suficiente, você parecerá possuir poderes sobre-humanos para alcançá-los. Outro obstáculo comum à decisão é o perfeccionismo. A ideia de que você precisa ter todas as informações, considerar todas as possibilidades e garantir o resultado perfeito antes de decidir. Este é um padrão de pensamento perigoso. No mundo real, você nunca terá 100% das informações. Sempre haverá incógnitas, riscos e incertezas. Os grandes tomadores de decisão entendem isso e se sentem confortáveis agindo com 70 ou 80% das informações necessárias, sabendo que a clareza adicional muitas vezes surge através da ação, não da contemplação prolongada. A decisão também está intimamente ligada à responsabilidade. Quando você decide, você assume a responsabilidade pelo resultado. Muitas pessoas evitam decisões precisamente porque temem essa responsabilidade. É mais fácil culpar as circunstâncias, outras pessoas ou o destino quando as coisas dão errado. Mas os verdadeiros líderes e realizadores abraçam essa responsabilidade. Eles entendem que com grande poder, o poder de decidir, vem grande responsabilidade, e estão dispostos a carregar esse fardo. Hill também observou uma conexão fascinante entre decisão e intuição. Ele notou que muitos dos grandes realizadores que estudou confiavam não apenas na análise lógica, mas também em uma espécie de sexto sentido, ou intuição ao tomar decisões importantes. Esta intuição não é mística ou sobrenatural. É o resultado de anos de experiência, conhecimento acumulado e padrões reconhecidos subconscientemente. Quando você desenvolve expertise em uma área, sua mente pode processar informações e chegar a conclusões mais rapidamente do que sua consciência pode acompanhar. Este é o poder da intuição educada, e pode ser um aliado poderoso na tomada de decisões. A decisão também tem um efeito cascata em sua vida. Quando você se torna conhecido como alguém que decide e age, mais oportunidades tendem a aparecer. As pessoas confiam em você com mais responsabilidades. Portas se abrem. Como Hill escreveu, pessoas indecisas não podem ter sucesso porque ficam à mercê daqueles que têm opiniões definidas e agem de acordo com elas. O mundo abre caminho para aqueles que sabem o que querem e estão dispostos a ir buscá-lo com determinação. Há também um aspecto psicológico profundo na decisão. Quando você adia decisões, cria um estado de tensão mental e emocional. Sua mente continua voltando ao problema não resolvido, consumindo energia valiosa que poderia ser direcionada para atividades produtivas. Os psicólogos chamam isso de efeito Zeigarnik, a tendência da mente de se fixar em tarefas inacabadas. Quando você decide, você libera essa tensão. Há uma sensação de alívio, de clareza, de propósito renovado. Mesmo que a decisão leve a desafios, pelo menos esses desafios são definidos e podem ser enfrentados diretamente. A decisão também está ligada à sua identidade e autoestima. Cada vez que você toma uma decisão e age sobre ela, você reforça a imagem de si mesmo como alguém capaz e proativo. Cada vez que você adia uma decisão, você reforça a imagem oposta. Com o tempo,
Essas pequenas escolhas moldam não apenas suas circunstâncias externas, mas também sua autoimagem interna. Você se torna o tipo de pessoa que decide e age, ou o tipo que hesita e espera. Em um nível mais profundo, a decisão é um ato de fé. Fé em si mesmo. Fé em sua capacidade de lidar com o que vier. Fé de que mesmo que você escolha errado, você pode aprender, ajustar e eventualmente triunfar. Esta fé não é cega ou irracional. É baseada em uma avaliação honesta de suas capacidades e na compreensão de que o crescimento vem através de desafios, não de conforto. Como desenvolver essa fé? Através da prática consistente. Cada decisão que você toma e implementa, não importa quão pequena, constrói sua confiança para a próxima. É um processo gradual, mas transformador. Como Hill escreveu, a autoconfiança é desenvolvida através do conhecimento e da prática constante. Não há outra maneira. Há também um aspecto comunitário na decisão. Cerque-se de pessoas decisivas, de indivíduos que sabem o que querem e agem de acordo. A indecisão, assim como a decisão, é contagiosa. Se você passa seu tempo com pessoas que estão constantemente em dúvida, que adiam escolhas importantes, que temem compromissos, você tenderá a absorver esses padrões. Por outro lado, quando você se associa com pessoas de ação, que tomam decisões claras e assumem responsabilidade por elas, você é inspirado a fazer o mesmo. Finalmente, lembre-se de que a decisão não é um evento único, mas um hábito diário. Não é suficiente tomar uma grande decisão ocasionalmente. É necessário cultivar o hábito da decisividade em todas as áreas da vida. Como Hill enfatizou, hábitos são formados pela repetição de atos específicos. A decisão ou o hábito de tomar decisões prontamente é adquirida exatamente da mesma maneira, pela prática. Então, o que você está esperando? Que decisão importante você tem adiado? Que escolha poderia mudar o curso da sua vida se apenas você tivesse a coragem de fazê-la definitivamente? Talvez seja iniciar aquele negócio, terminar aquele relacionamento tóxico, mudar de carreira, voltar a estudar, comprometer-se com sua saúde ou simplesmente definir claramente o que você realmente quer da vida. Qualquer que seja essa decisão, faça agora. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, não quando você tiver todas as garantias. Agora. Corte todas as outras possibilidades, comprometa-se totalmente, haja imediatamente. E então permaneça firme. Não importa o que aconteça. Como Hill nos lembra, uma decisão definitiva sempre requer coragem, às vezes muita coragem. Tenha essa coragem. Decida, haja, persista. E observe como o mundo começa a abrir caminho para você. Como as portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Como os recursos que você precisa começam a aparecer. Este é o poder transformador da decisão. O poder que está ao seu alcance neste exato momento, esperando apenas para ser utilizado. A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, não decidir é em si uma decisão. A decisão de permanecer onde você está, de aceitar o status quo, de deixar que outros e as circunstâncias determinem seu destino. Você merece mais do que isso. Você merece o poder e a liberdade que vem de tomar suas próprias decisões, de dirigir o curso da sua própria vida. Decida agora. O resto seguirá.